Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de história. Sou o professor Thiago Hatz. Grande prazer estar aqui com vocês novamente. Então, a gente está se aproximando de um momento muito importante, que é o momento de mudanças no tempo histórico. A gente vem estudando até o presente momento a antiguidade, não é? Aquele período histórico tão importante e tão relevante. A gente falou sobre povos muito importantes. E a gente vai começar a entender nessa aula um pouco das mudanças que vão nos levar para a Idade Média. Pois é, você já ouviu falar muitas vezes sobre essa expressão, não é isso? Ela é muito presente na nossa vida, a Idade Média, o medieval, não é? E a gente vai chegar lá. Mas para a gente entender como é que saímos da antiguidade para a Idade Média, a gente precisa entender aquilo que está aí na tela, nesse título em destaque, que são os deslocamentos populacionais na Europa Ocidental. Lembra o que a gente chama de Europa Ocidental? São aquelas nações um pouco mais faladas da Europa, digamos assim, aquelas que têm um pouco mais de destaque para a nossa sociedade. Não que elas sejam mais importantes, viu? Não vamos confundir as coisas. Elas são mais destacadas e mais faladas por questões culturais. Então a gente fala muito de França, de Portugal, perdão, de Espanha, né, de Alemanha. Essas nações da Europa Ocidental, elas, dentre outras que eu não falei aqui, elas vão viver, né, à medida que as fronteiras do Império Romano se ampliam, transformações. A gente já falou isso em outras aulas, que o Império Romano ele era plural, porque ele tinha uma grande interface, um grande intercâmbio cultural com outros povos, por causa das suas fronteiras muito longas, né? Mas havia, e isso é importante a gente entender também, uma coisa preconceituosa contra aqueles povos que não falavam o latim e que não se identificavam com a cultura latina. Lembra? A gente já falou isso também em aulas passadas. A base, então, daquilo que era a cultura do Império Romano, a cultura dos romanos, era aquela cultura que se organizava em torno do latim, aquele idioma tão importante. Bom, como é que os romanos tratam aqueles que não são adeptos dessa cultura latina? Bárbaros. Então a expressão bárbaros, sempre lembrem disso, era uma expressão preconceituosa, uma expressão pejorativa, era um estereótipo. O estereótipo é quando a gente atribui a uma pessoa uma característica negativa, pejorativa, antes mesmo de conhecer a pessoa. Todo estereótipo é um preconceito. E o bárbaro, ou seja, essa visão desses outros povos para além da fronteira do Império Romano, é uma visão preconceituosa. Eles eram chamados assim de bárbaros, certo? E aí, nesse processo de movimentação desses povos, que a gente está chamando aqui dos deslocamentos populacionais na Europa Ocidental, ou seja, quando esses povos, lá no século, a partir do século II e chegando até o século III, esses povos começam a se movimentar para além das fronteiras, ficou muito famoso esse movimento como um movimento de invasões bárbaras. Aqui a gente está mostrando também a expressão migrações bárbaras. Então, era uma forma preconceituosa de olhar para esses povos que estavam no entorno do Império Romano e não falavam, não eram adeptos da cultura latina, da cultura dos romanos. Esses povos tinham cultura? Tinham sua própria cultura, sua própria religião, seus hábitos culturais, gastronômicos, de vestimenta, de arte e de outras expressões. O fato deles não terem uma cultura latina não significa que eles eram desprovidos de cultura. Então é importante a gente pensar nisso, tá? E a gente vai falar hoje especialmente, a gente tinha vários povos, como por exemplo os hunos, que a gente está vendo aqui em cima, que vinham da planície russa, né, guerreiros, cavaleiros. Muitos desses povos fizeram muita fama por causa
de um jeito que passou uma imagem, né, de povos guerreiros, de povos bravios, muitas vezes tratados como povos violentos, né? E Átila, por exemplo, que é muito famoso, era um huno, e os hunos eram famosos por causa das guerras que eles participavam e dos saques que eles cometiam após as guerras. A gente vai falar um pouco dos germanos, certo? Os germânicos começaram a expandir o seu território, começaram a expandir a sua migração a partir do ano de 410, ou seja, no século V, né, quando eles fizeram essa grande expansão em direção ao Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Império Romano está dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então, os germânicos eles estavam percebendo que o Império Romano vivia um momento difícil. A gente vai entender que a crise do Império Romano ela se dá por fatores internos e fatores externos. As pessoas falam assim, foram as invasões bárbaras que destruíram o Império Romano. Não só. As invasões bárbaras conseguiram se beneficiar também de problemas internos. Muitas pessoas vão dizer que havia uma decadência interna, né? Haviam problemas internos, de fato, havia um enfraquecimento, né? Uma fragilidade do Império Romano e enfraquecimento do exército. Então as províncias antigas do Império Romano foram sendo ocupadas pelos povos chamados por eles de bárbaros. Então os germanos foram um dos principais povos aí que fizeram esse processo de ocupação. Olha aqui esse mapa, ó. Esse mapa mostra os reinos germânicos em 476. Ó. Vamos olhar aqui a legenda. Ó. Então a gente tem aqui, como uma marquinha aqui, ó, listradinha em branco e amarelo, as conquistas, então, dos povos germânicos e os movimentos que eles foram fazendo ao longo desse processo de deslocamento populacional. Olha, os reinos dos ostrogodos, a movimentação então desses povos em direção à Península Itálica, os dos reinos do Siagrio em direção também a outras regiões. Então os povos bárbaros foram se movimentando, aproveitando-se das fragilidades que o Império Romano estava vivendo, o exército romano estava vivendo, certo? Então o que eu queria que a gente frisasse nessa nossa aula, mais do que a gente ficar decorando qual eram os povos, qual era o nome dos povos bárbaros, é a gente entender que este momento é um momento de conflito e que mostra também um conflito cultural. Ou seja, o ideal de cultura dos romanos, que era a cultura latina, sendo confrontado por outros povos, que eram tratados pelos romanos como povos bárbaros. Então vamos sempre lembrar e tirar como lição dessa nossa aula de hoje a ideia do quão é perigoso e arriscado esse julgamento precoce que muitas vezes a gente faz das outras culturas, tá? Então, também vamos tirar como lição dessa nossa aula, lembrar que o processo que começa a marcar a decadência do Império Romano, ele é marcado por fatores internos e fatores externos. Então eu tenho as movimentações dos povos chamados de bárbaros nas fronteiras, mas também tem os problemas internos, que é a fragilidade que o Império Romano estava vivendo, incluindo aí o exército romano, tá bom? Então sempre lembrar disso. Quando a gente começar a falar de povos germanos, dos hunos e de povos em geral, que eram tratados como povos bárbaros, são povos que eram preconceituosamente assim tratados e que foram se aproveitando das fragilidades que o Império Romano tinha para expandir então as suas fronteiras, certo, pessoal? Então, nesse primeiro momento da nossa aula aqui é o que eu queria trazer para vocês. A gente vai seguir já já tratando de algumas atividades mais práticas.